Eu adoro a franquia de jogos do Batman, eu sou simplesmente apaixonado por essa franquia e inclusive joguei todos os jogos dessa série e alguns dos títulos eu joguei mais de uma vez. Uma franquia que é muito respeitada e que foi responsável por revolucionar o mundo de jogos de super-herói. Uma franquia que ganhou vários prêmios importantíssimos que poucos jogos conseguiram. Uma franquia que foi referência para muitos jogos em questão técnica. E por último, mas não menos importante, uma série de jogos que finalmente trouxe uma adaptação de um personagem muito famoso e icônico que ainda não tinha uma série de impacto dentro dos videogames. A série Arkham é maravilhosa, é uma das minhas franquias favoritas dos videogames e com certeza a minha franquia favorita de super-heróis. Eu acho que esses jogos são feitos com um primor muito especial. Eu adoro o tom que a Rocksteady tomou para abordar esse personagem nos videogames, que é um tom mais sombrio que combina muito bem com um personagem nos quadrinhos. Com seu último título sendo lançado em 2015 com o jogo Arkham Knight, essa série de jogos tem uma fanbase gigantesca na internet, porque de fato é uma franquia muito boa de jogos muito bem feitos. E com certeza uma das melhores adaptações já feitas do nosso amigo Morcegão, que quase foi destruída por uma decisão idiota da sua desenvolvedora. Mas calma, vamos por partes, porque no vídeo de hoje, meu camarada, nós vamos adentrar nessa série maravilhosa de jogos do Batman. Então pega a pipoquinha, o suquinho e vem comigo nessa jornada. Não é segredo pra ninguém que o Batman é um dos personagens mais populares da história da cultura pop. O nosso morcegão teve diversas adaptações durante a sua história, com a primeira sendo lançada em 1943, com um filme do Batman bastante desconhecido, que foi produzido pela Columbia Pictures e que foi estrelado por Lewis Wilson como Batman. Uma obra bem antiga e que sinceramente eu não fazia ideia que existia, porque eu achava que a primeira adaptação do Batman era aquela dos anos 60, estrelada por Adam West, aquele famoso Batman dos memes que realmente virou um verdadeiro clássico no cinema e na internet. Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá. Conforme o tempo foi passando, mais e mais adaptações foram feitas pro personagem. O Batman do Tim Burton, estrelado por Michael Keaton, lançado nos anos 80 e 90, que também se tornou um clássico no cinema, com uma adaptação muito bem feita e aclamada por muitos fãs, que teve uns deslizes no meio do caminho, mas ainda é bem visto pelas pessoas. E obviamente, o icônico e considerado por muitos uma das melhores adaptações do personagem no cinema, a trilogia do Christopher Nolan. Tell us, Mr. Wayne. What do you fear? Essa franquia foi gigantesca e trouxe uma das melhores adaptações e uma das melhores performances de atores em um filme de super-herói. Claro que eu tô falando do Coringa do Heath Ledger, que virou uma figura icônica no cinema, considerado a melhor interpretação do personagem até os dias de hoje. Essa franquia foi gigantesca e até hoje tem o respeito de muitos fãs desse personagem, tanto que em 2005 foi lançado um jogo do filme Batman Begins, lançado para PlayStation 2. E esse jogo já mostrava um pouco do que seria esse personagem no mundo dos jogos. Infelizmente eu nunca joguei esse jogo para falar exatamente tudo sobre ele, mas pelo que eu vi nas gameplays que tem pela internet, é um jogo do Batman muito sólido, com uma gameplay bem divertida, o que chega próximo a um protótipo do que estaria por vir. Chamou a minha atenção e até me deu vontade de jogar e experimentar. Mas mesmo depois do lançamento desse jogo para PlayStation 2, não foi o suficiente. Apesar do jogo não parecer ser ruim de nenhuma maneira e na verdade parecer ser bem divertido pra época, esse jogo não causou um impacto ao ponto de criar uma franquia de jogos do Batman. Então não foi o suficiente. Ainda estava faltando um jogo de muito impacto do nosso querido amigo Morcegão. E é aí que a gente chega no ano de 2009, onde a gente recebe um jogo que seria responsável por revolucionar a história desse personagem nos videogames e também revolucionar os videogames em si. Estamos falando, meus amigos, de Batman Arkham Asylum.
Batman Arkham Asylum foi o jogo que deu início a essa franquia lendária. O jogo começa com você chegando com seu Batmóvel no asilo Arkham, onde você tá transportando nada mais e nada menos que o próprio Coringa. E só nessa introdução você já entende como que vai ser o tom do jogo, um tom completamente sombrio que os fãs do Batman tanto amam, principalmente na cena em que o Coringa tá sendo escoltado pra dentro do asilo, onde a gente entende como esse personagem é doentio e como ele é capaz de entrar na pele das pessoas. Então logo nos primeiros minutos de jogo a gente já vê o primeiro acerto da Rocksteady, que é o tom do jogo. Ela conseguiu transmitir muito bem o que esse personagem é nos quadrinhos pro videogame. E logo depois dessa introdução, obviamente o Coringa consegue escapar e o asilo vira um caos onde você, na pele do Batman, precisa resolver esse problema. O jogo se passa dentro do asilo, então é um jogo linear com fases diferentes e pra época isso funcionava muito bem, até porque a grande maioria dos jogos eram nesse estilo. Então a gente tem um jogo do Batman bem fechadinho, porém muito completo. Nesse jogo a gente tem personagens maravilhosos como o próprio Coringa e outros vilões do Morcegão, que protagonizam uma história bem completa e interessante que não fica nada pra trás quando se trata de adaptações do personagem. É um roteiro épico e incrível dentro dos videogames. A gente tem batalhas de bosses com vários personagens diferentes, você tem batalha com o Crocodilo, você tem batalha com o Bane, com a Era Venenosa e obviamente o Coringa. Todas essas batalhas com mecânicas e formas diferentes de enfrentar os oponentes, e uma dessas formas é usar os gadgets do Batman, que é uma coisa que se tornou uma mecânica muito presente nesse jogo. Os acessórios do Batman têm uma importância gigantesca na gameplay, com ele sendo necessário para passar de fase em vários momentos e também sendo importante em vários aspectos do combate, onde o stealth também brilha e torna muito mais interessante o jogo, porque você pode derrotar seus inimigos de diversas formas diferentes, seja com os gadgets, no stealth ou na porrada. E o combate com certeza é o ponto mais alto desse jogo. Foi no Arkham Asylum que a gente viu um estilo de combate que logo viraria uma referência na indústria para jogos desse estilo. Depois do lançamento dessa franquia, outras empresas passaram a utilizar esse estilo de combate nos seus jogos, e os títulos que usam esse tipo de combate é os jogos do Homem-Aranha, por exemplo. Um outro jogo chamado Remember Me, que também tem um combate muito parecido com o do Batman, Mad Max, que foi lançado em 2015, que também se inspira nesse estilo de combate, Sleeping Dogs, Capitão América, Shadow of Mordor, entre vários outros jogos. Um combate onde você basicamente bate nos seus inimigos e quando você vai levar um hit, aparece um indicador em cima da sua cabeça, onde você precisa apertar um botão para conseguir dar um contra-ataque. É um estilo de combate muito fluido e muito simples também, mas extremamente gostosinho de jogar. Esse combate revolucionou a indústria e fez com que a franquia Batman Arkham chegasse na indústria com um ótimo jogo e uma referência em muitas coisas. E como consequência, esse jogo conseguiu ser o primeiro e um dos únicos títulos de super-herói a conseguir ganhar o prêmio de Jogo do Ano em 2009. Então a gente pôde ver que a franquia Arkham chegou na indústria de jogos com os dois pés na porta, revolucionando em mecânicas, sendo referência para outros jogos e realmente marcando seu nome como um ótimo jogo de super-herói. Só que a gente mal sabia que a sua sequência iria ser ainda mais foda. Arkham City é uma sequência direta do Asylum. Você já inicia com o Batman, ou melhor, o Bruce Wayne se aventurando no mundo da política de Gotham, com o objetivo de acabar com Arkham City, o lugar onde os piores criminosos da cidade são jogados. Mas logo depois desse início, ele é sequestrado e logo na sequência chega a hora de colocar o seu uniforme e ir combater esses vagabundos safados. E depois de combater esses vagabundos safados, nós somos introduzidos à grande evolução dessa franquia, porque Arkham City traz pela primeira vez um jogo mundo aberto do Batman. Você é jogado em uma Gotham maravilhosa, com um design muito característico que mistura uma pegada futurista com um noir mais gótico, onde você pode voar livremente com o morcegão e fazer várias atividades que o jogo te proporciona. E isso é a grande novidade desse jogo, uma Gotham mundo aberto que até o momento nunca tinha dado as caras e que por muito tempo pode ter sido apenas um sonho dos jogadores.
Imagina você jogar com o Batman em uma Gotham onde você pode explorar ela inteira? Bom, agora não precisava mais apenas imaginar, porque em 2011 isso se tornou realidade. Mas bom, agora você é introduzido a um mundo aberto maravilhoso em Gotham, mas só que como você vai se locomover pelo mapa? Porque o Batman, ele não tem nenhum superpoder. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai ficar correndo na rua? Não, meu amigo. Usando a mecânica de planar que foi introduzido no Batman Arkham Asylum, você pode ir pro lugar que você precisar nesse jogo. Você é acompanhado por um arpel, onde você basicamente pode jogar ele em qualquer superfície para fazer seu personagem pegar um impulso para conseguir chegar onde você quiser. Com a física do boneco sendo bem maneira, onde você precisa pegar velocidade para continuar planando o mais longe possível. É muito gostoso você se locomover com o Batman, planar com ele é muito gostosinho e essa mecânica foi muito bem feita pelos desenvolvedores, tanto que até os dias de hoje funciona muito bem. E bom, o jogo também teve várias melhorias, como no combate que ficou muito mais fluido e teve uma evolução muito grande. A história também é sensacional e digna de um filme épico do cinema, e personagens muito carismáticos, que inclusive tem muitos vilões e anti-heróis clássicos do Batman nesse jogo, e no final da história acontece algo muito chocante, que é a morte do Coringa. Em geral, esse jogo foi uma ótima evolução do primeiro jogo, e isso resultou em mais um jogo que ganhou vários prêmios de melhor jogo pelo mundo inteiro, e é considerado por muitos, até os dias de hoje, o melhor jogo do Batman já feito. O verdadeiro auge da franquia. O que é o completo oposto do que falam do próximo jogo que foi lançado, o Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins, como o próprio nome já diz, é um jogo que se passa antes dos eventos de Asylum, onde a gente acompanha e controla um Batman em começo de carreira, onde a gente entende como o Batman conheceu seus vilões clássicos e como foi seus primeiros anos em atividade em Gotham. Esse jogo é considerado o pior da franquia, e eu sinceramente não vou me alongar muito falando desse jogo, porque de fato ele não traz quase nada de novidade pra franquia. Ele basicamente é um Ctrl-C, Ctrl-V do Arkham City com uma história diferente, e também é o único jogo da franquia que não foi produzido pela Rocksteady, e sim pela Splash Damage, e isso com certeza afetou muito o jogo. Em geral, de fato, não é um jogo muito revolucionário, que é algo que até o momento essa franquia tinha mostrado ser, uma franquia revolucionária de jogos de super-herói. Mas dizer que o jogo é péssimo, bom, também eu não posso concordar com isso. Dizer que ele é o mais fraco da franquia faz total sentido, porque a franquia Arkham é muito boa e setou um padrão de qualidade muito alto, mas só porque ele não chega no nível dos outros não torna ele um jogo péssimo. Eu gosto da história desse jogo, eu acho a gameplay muito divertida e que apesar de não evoluir muito dos últimos jogos, ainda assim é a gameplay do Batman, então não tem como ser ruim. Mas o mundo aberto é meio ok e realmente não tem muita coisa interessante pra fazer, mas em geral o jogo é muito bom. Por incrível que pareça, esse foi o segundo jogo da franquia que eu mais joguei, o que pode deixar muita gente pistola nesse exato momento. Mas, meus amigos, o jogo que eu mais joguei dessa franquia e que pra mim é o verdadeiro auge é o nosso querido e amado Batman Arkham Knight. E foi o que aconteceu. Foi assim que o Batman morreu. Ah, o que falar desse jogo, véi? Arkham Knight basicamente é o auge em todos os aspectos dessa franquia. É nesse jogo que a gente tem o combate mais refinado, com muitas variações e habilidades diferentes, que transforma o combate na experiência mais fluida da franquia, desde o stealth até na porradaria normal ou no uso de gadgets. O combate nesse jogo é perfeito e sem sombra de dúvidas o auge da franquia. Os gráficos desse jogo é algo surreal, porque não só ele é lindo demais, como ele é lindo demais até os dias de hoje, quase 10 anos depois do lançamento. Os gráficos desse jogo envelheceu igual vinho e Gotham nunca esteve tão bonita como tá nesse jogo. A iluminação é perfeita, os efeitos de partícula e reflexos são obras de arte, e quando você tá voando com o Batman com a chuva batendo na capa dele, é simplesmente cinema puro. Tudo em questão gráfico é lindo nesse jogo. E claro, a gente não pode esquecer da grande novidade que Batman Arkham Knight trouxe pra franquia, uma coisa que era muito pedida e muito aguardada por todos os fãs do personagem, o nosso querido e maravilhoso Batmóvel,
que chegou nesse jogo e é simplesmente incrível. O Batmóvel foi uma ótima adição, você tem várias coisas que você pode fazer com ele, como por exemplo, em alguns momentos e alguns lugares do jogo você precisa dele para conseguir subir em algum lugar, para abrir alguma porta e etc. Você pode fazer perseguições de carro com ele, onde você precisa destruir o seu oponente. Tem combates de tanque, que também é muito frenético, principalmente no final do jogo, que tem uma batalha que é muito épica, com vários tanques te atacando e você precisa ser muito habilidoso para conseguir passar. Você pode fazer corridas, você pode fazer várias coisas com o Batmóvel, e isso se tornou uma adição muito boa que elevou o nível do jogo. Era uma coisa que estava faltando muito, um Batmóvel de respeito, e nesse jogo eles conseguiram fazer isso com um primor muito alto, e o Batmóvel é simplesmente incrível de jogar com ele. Agora, quando se trata da história, pra mim isso é outra coisa que brilha muito nesse jogo. Nossa, a história, ó... A história desse jogo é épica, empolgante, misteriosa, com vários plot twists e uma execução sensacional. Basicamente, bem resumido, a trama do jogo se passa depois que o Espantalho, o vilão principal desse jogo, espalha o gás do medo em Gotham, obrigando a população a evacuar a cidade, onde obviamente só sobra os criminosos. Como todos os jogos do Batman, não tem civil na cidade. E depois desse acontecimento, o Batman tem uma noite longa demais, onde ele precisa resolver e derrotar o Espantalho, e também derrotar todos os vilões que estão trazendo um caos e dominando várias partes da cidade. Onde você também descobre que a toxina do Coringa tá no seu sistema, e por causa disso, ele te acompanha durante o jogo inteiro e não cala a boca e fica falando groselha na sua orelha o jogo inteiro, velho. E o jogo vai se desenrolando e obviamente eu recomendo você jogar pra descobrir a história, mas no final do jogo acontece algo interessante. Spoiler, né? Spoiler, né? Cuidado, spoiler, né? Quando você completa 100% do jogo, você libera o final verdadeiro. E o que é esse final verdadeiro? No final do jogo base, todo mundo descobre que o Bruce Wayne é o Batman. E quando você completa 100% das missões secundárias e dos coletáveis, você libera um final onde o Bruce Wayne explode a mansão Wayne, deixando a entender que ele morreu, onde as pessoas de Gotham agora acreditam que o Batman foi dessa pra melhor, pra depois a gente descobrir que na verdade ele não morreu coisa nenhuma, e agora tá usando a toxina do Espantalho pra aterrorizar a vida de todos os criminosos de Gotham. E o ponto que eu quero chegar falando sobre esse final verdadeiro é que o jogo tem um final épico, tem um final digno e que coloca um ponto final na história do nosso Batman dessa série Arkham. O jogo conseguiu fechar o ciclo de uma maneira incrível e pra mim no auge de qualidade, tornando a série do Batman no mundo dos videogames uma série lendária. Bom, isso até 2020, quando a Warner Bros, juntamente com a Rocksteady, resolveram lançar um novo jogo. Um jogo do Esquadrão Suicida chamado Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Um grupo de vilões que estaria fazendo a sua estreia no mundo dos jogos. Só que durante o marketing desse jogo, a gente descobriu uma informação sobre ele que era muito importante. A gente descobriu que o Batman que iria compor a Liga da Justiça, que iria fazer parte desse jogo, na verdade era o Batman dessa série Arkham. Era o Batman do Arkhamverso. E isso... foi uma cagada do caralho, mano. Eu não tô aqui pra falar se o jogo do Esquadrão Suicida é bom ou não, até porque eu nem joguei e na verdade eu nem me importo muito com ele. Tudo que eu sei é que o jogo realmente foi um fracasso. No momento que eu tô gravando esse vídeo, inclusive, tem apenas 80 pessoas jogando esse jogo na Steam. Então não foi um sucesso, mas não é isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar sobre a decisão idiota que eles tomaram de trazer o Batman que foi protagonista de uma das melhores adaptações do personagem em qualquer mídia, só pra matar ele de uma forma idiota e sem necessidade. Depois que o Brainiac, o vilão desse jogo, tomar controle da mente dos heróis da Liga da Justiça, a Amanda Waller junta um grupo de criminosos composto pela Arlequina, Capitão Boomerang, Pistoleiro e Tubarão Rei, que tem a missão suicida de deter e matar os heróis da Liga, e nesse momento são apenas um lacaio do vilão. E bom, você realmente faz isso. Primeiro vocês lutam com o Lanterna Verde, depois vocês lutam com o Flash e capturam ele. E quem chega pra parar os criminosos é nada mais nada menos que o Batman. The Bats, morceguinho, Batman! E deixa eu te falar um bagulho, mano. Eu não joguei esse jogo e a campanha principal eu vi tudo no YouTube.
E sinceramente, eu achei a parte do Batman muito boa. É muito legal como eles transformaram o personagem em um psicopata assassino e que gosta de brincar com o psicológico das pessoas. Porque de alguma forma eu acho que isso faz todo sentido, porque na história do Batman é exatamente isso que o maior vilão dele faz com ele a sua história inteira, que é ficar mexendo com o seu psicológico e brincando e fazendo joguinhos. E de todos os super-heróis, o Batman de fato pra mim foi o mais ameaçador de todos, o que faz todo sentido com a lore do personagem. Mas só que aí, meus amigos, o nome do jogo é Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. E obviamente eles iriam matar a Liga da Justiça. E quando você descobre que o Batman desse jogo é o mesmo Batman da série Arkham, que inclusive foi o último trabalho do ator Kevin Conroy, que deu voz pro personagem em inglês durante mais de uma década e que infelizmente faleceu no ano de 2022... aí você fica meio chateado. E não, irmão, eu não fico puto com o fato da Liga da Justiça ter morrido. Eu não tô nem aí pra isso. Eu achei que a morte deles foi uma bosta? Com certeza. Eles poderiam ter feito melhor? Sem sombra de dúvidas. Mas o fato deles ter trazido um personagem tão bem construído e que teve um final digno só pra matar ele igual um imbecil... Bom, eu achei isso uma péssima decisão. E essa decisão refletiu na comunidade de jogos. Muita gente ficou pistola com a morte dos heróis, mas principalmente com a do Batman, que simplesmente levou uma azeitonada na cabeça da Arlequina depois de ela falar um monte de abobrinha antes de apertar o gatilho. E isso revoltou a comunidade, que criticou muito a Warner e a Rocksteady por essa decisão. Teve uma parcela das pessoas que defendeu o jogo com o argumento de que o nome do jogo é Mate a Liga da Justiça, mas pra mim isso não é desculpa pra um trabalho mal feito. Pra mim não é segredo nenhum que eles trouxeram esse personagem de volta pelo simples objetivo de causar um impacto no marketing do jogo. A Rocksteady sabia o quão amada era essa franquia Arkham e que se eles anunciassem que esse personagem ia voltar, isso com certeza iria refletir na venda dos jogos. E o que aconteceu depois... a gente sabe. Mas enfim, foi um fiasco, foi uma péssima decisão e uma ótima maneira de destruir o legado de um trabalho muito bem feito. Porém, meus amigos, há uma luz no fim do túnel. Surgiram teorias recentes que a nova temporada do jogo do Esquadrão Suicida vai abrir um novo universo que vai descanonizar o universo Arkham. Ou seja, eles aparentemente vão voltar atrás e o Batman que morreu, na verdade, não era o Batman da série Arkham. Isso é uma teoria que tá ocorrendo em alguns grupos. Existem uns portais que abrem a cada temporada para uma nova dimensão e uma delas seria Gotham City do jogo Batman Arkham Knight, o que provaria que esse jogo do Esquadrão Suicida não passou de uma cagada que eles estão tentando resolver. E, irmão, tomara que eles façam isso mesmo e tomara que eles esqueçam essa cagada que eles fizeram e tragam um novo título da franquia Arkham. Isso é tudo que nós fãs queremos, um novo título. O quê? Vai ter um novo título? Quê? Olha, eu não quero arrumar briga com nenhum amante da tecnologia de realidade virtual, mas quando eles anunciam um novo título da franquia Arkham, e esse título é pra VR, isso é muito broxante, mano. Desculpa, cara. Muito. Eu acho interessante essa tecnologia de VR, inclusive eu nunca experimentei, eu tenho vontade, mas eu acho que todos nós podemos concordar que esse não é um produto muito popular. Então quando você anuncia um título que seria um novo título de uma franquia amada, que o último jogo só deu as caras há 10 anos atrás, e esse título é pra um hardware que ninguém consome, é de foder, né, meu mano? Eu queria que Arkham Shadows fosse mais um jogo AAA lançado pra todas as plataformas. Eu acho que seria uma ótima oportunidade de adaptar um arco de um Batman mais velho, um Batman que volta da aposentadoria pra combater algum mal que assola Gotham. Isso pra mim seria maravilhoso e seria o retorno triunfal de uma franquia muito amada. Então, eu espero muito que isso realmente aconteça. Infelizmente, o legado de uma franquia amada quase foi destruída por decisões gananciosas de uma empresa bilionária.
Mas sinceramente eu fico feliz que o Esquadrão Suicida tenha flopado. Isso mostra que nós consumidores não vamos aceitar decisões e jogos mal feitos por empresas que só visam o lucro e esquecem de fazer um produto pros fãs. A série Arkham foi muito especial, foi um jogo que chegou na indústria revolucionando e trazendo novidades que viraram tendência, trazendo a melhor adaptação de um personagem gigantesco, mostrando o potencial desse tipo de entretenimento que é os videogames. E o que a gente espera é que essas empresas valorizem e honrem o que esses jogos representam para nós.